Há mais de 100 dias em isolamento social, hoje o Sorocaba em Foco vai falar das dificuldades e dos desafios de trabalhar em home office com as crianças em casa. São muitas dúvidas, muitos questionamentos. O que fazer, não é mesmo? Para isso, vamos conversar com o pediatra, doutor Leandro Fonseca. Doutor Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. Não é fácil, né? Pandemia não é fácil. A gente está acostumado a deixar as crianças na escola, né? E ter mais tempo para trabalhar, mais tempo para fazer as coisas, mas agora não é isso que a gente está vendo, né? Se apresenta para a gente, por favor. Então, eu sou Leandro, tá? Eu sou médico aqui em Sorocaba. Eu faço emergência, eu tenho pós-graduação em pediatria e tenho pós-graduação em psicanálise. Bom, a primeira questão. Sem ir à escola, sem poder brincar com os amiguinhos, sem as atividades extras que as crianças geralmente fazem, né? Até para gastar a energia que elas têm muito, né? Como que as crianças estão se sentindo? E principalmente os pais, né, os responsáveis, como que a gente pode ajudar a enfrentar esse período? Porque foi um choque para todo mundo, né? Mas para a criança, ela entende esse não posso ir à escola, não posso fazer meu curso, ou não posso ir brincar com os amiguinhos no parque, no condomínio. Como que é isso para uma criança? Então, a gente está vendo que, na verdade, tem dois lados, né? Por um lado, as crianças, claro, ficam perguntando, né? Depende da criança, depende da idade, né? Se a criança já entende, se já tem uma conversa legal, sei lá, às vezes uma criança de 5, 6 anos, ela já começa a entender o que está acontecendo. Aí sim, a gente precisa tentar explicar o melhor jeito possível, né? Para também não criar um trauma nessa criança, né? Não falar que a gente está passando um caos que a gente está passando, infelizmente, mas a gente tentar trazer para essa criança um pouco de conforto psicológico, né? A criança, é claro, ela não é boba, ela vê tudo que está acontecendo em volta. Eu tenho uma filhinha que vai fazer 3 anos amanhã, então, imagina, é pique total, e não é fácil. Só que, assim, eu já escutei da minha filha, ela falou, um desses dias, ela falou, papai, eu tô tão feliz. Daí, né, a gente ficou meio, como assim, tô tão feliz? Por quê? Ela falou, porque eu tô com muito mais tempo com a mamãe e com o papai, não tô indo pra escolinha, mas eu tô o dia inteiro com vocês, tá tão gostoso. É engraçado a gente escutar isso no meio de uma pandemia, né? No meio, a gente está muito preocupado, né? E você às vezes olha a criança e tem esse lado positivo que a gente tem que tentar trazer para as crianças. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é não tentar transferir a nossa preocupação, o nosso medo para as crianças. A gente precisa, claro, ser limpo, ser verdadeiro com as crianças, porque as crianças pegam muito antes de você tentar falar uma coisa, na sua expressão facial, a criança já sabe o que está acontecendo. Mas a gente precisa tentar passar calma. E uma das coisas que a gente precisa fazer, não tem jeito, é inventar, né? Tem que inventar todo tipo de brincadeira, falar que os amiguinhos agora são virtuais. Minha filha estava na escolinha e tinha alguns amiguinhos. Então, assim, é ligar pelo WhatsApp, é mostrar que as pessoas estão lá, estão bem, né? Tentar conversar com os avós e tentar falar, esse é um momento, né, que infelizmente tem muita gente dodói aí na rua, tem muita gente, depende do tamanho da criança, né? Depois do tamanho da criança você já pode falar, né? Tem muitas pessoas que estão ficando doentes, mas a gente precisa se conservar em casa, então vai ter que ser esses amiguinhos virtuais. E outra coisa é criar as bonecas, né? A gente vê, a minha filha tem uma facilidade incrível de criar o nome das amiguinhas nas bonecas. E aí ela pergunta, oi Alicia, como você tá? E aí a gente responde, oi Helena, tô bem, né? Como que você tá? Você tá sozinha em casa? E aí a gente tem que utilizar do máximo tempo possível para gastar energia também, que é uma dificuldade gigante. Para quem mora em casa, por exemplo, que é o meu caso, que tem um terreno gigante, eu moro quase no meio do mato,
fica fácil, né? A gente consegue ir no pomar, consegue brincar com árvores, essas coisas, dá para fazer piquenique, né, embaixo de uma árvore. Então a gente tem que se desdobrar. Agora, as pessoas que estão em apartamento, não tem jeito. Elas vão ter que revezar esse espaço em comum, fazer muita limpeza do espaço em comum, né? E fazer a criança correr, a criança andar, não tem jeito. Uma criança dentro de casa na TV, primeiro que ela vai começar a não dormir direito, segundo que ela vai ter outros problemas, né? Porque ela vai começar a ficar estressada realmente. Ela vai falar, meu, deve estar acontecendo alguma coisa muito séria, porque não é possível, eu não posso fazer nada o dia inteiro. E não tem como, né? A gente já foi criança, a gente sabe que a gente não para mesmo. E as crianças normalmente elas não param. Mas esse auxílio psicológico agora tem que tomar um baita de um cuidado, porque assim os pais estão muito estressados, a gente está vendo um boom dos problemas psicológicos, até psiquiátricos, né? Depressão. Esse é um momento sério para esse tipo de tratamento, né? O tratamento das doenças mentais, né? Então, a gente precisa ter um maior, pelo menos ajuda. Eu acho que esse momento é um momento de ajuda, com psicólogos, com psicoterapeutas, ou pessoas que realmente conhecem um pouco de educação, professores têm muitas dessas, desenvolvem muitas dessas ideias, né, para a gente brincar com uma criança. Eu acho que é um momento que a gente precisa muita ajuda e precisa saber exato como não transferir a nossa carga emocional para as crianças. Por mais que elas peguem no ar, a gente precisa fazer uma face de tranquilidade, precisa trazer palavras boas, precisa mostrar o bom do momento, que é um momento de conexão, é um momento de família, é um momento importante, importante. Depende como a gente, né, trabalha esse momento, eu acho que a gente consegue, às vezes até trazer uma parte positiva. Muitos pais, às vezes, deixavam a criança o dia inteiro, né, numa creche ou numa escolinha, e agora tá tendo tempo com esse filho, né? E é aquela coisa, né? A gente, na verdade, às vezes está se reconhecendo, né? Como marido, como mãe, como filho. É diferente, né? É um período diferente. A gente vê que, infelizmente, em alguns lares isso está ocasionando um caos, a gente vê um aumento de violência doméstica, mas a gente precisa de ajuda, a gente precisa enfrentar isso e tentar trazer, eu acho, né, eu acredito, o melhor para as crianças. Eu acho que futuramente, sei lá, daqui 10, 15 anos, esse filho vai lembrar desse momento e se a gente conseguir transferir isso com uma parte positiva, talvez vai lembrar de um momento de infância que foi muito bom, que foi muito conectado com o pai e com a mãe, que pôde trocar muito carinho, muito amor, né? E muita brincadeira, que acredito que faça falta hoje nas infâncias, né? Está tendo, então, assim, podemos dizer, um aumento da procura por orientação, pela ajuda profissional, principalmente de vocês médicos, em virtude desse período da pandemia? Muito, muito. A gente percebe, né, em coisas relacionadas com a parte psicológica e psiquiátrica. A gente sabe que isso ia acontecer, a gente sabe que é diretamente ligado, né, com as nossas emoções. Então, se as pessoas estão com medo, se as pessoas estão com receio, muitos idosos, né, a gente tem pais, avós, etc., vivo. Então, é difícil a gente não ter essa preocupação. E em casa, a gente sempre fala, né? Quando você não ocupa seu espaço e sua mente com coisas do dia a dia, com trabalho, com outras coisas, muitas pessoas normalmente, né, fica pensando bobeiras, fica pensando em nesse momento pagar as contas, fica pensando o que vai ser de amanhã, e isso traz uma ansiedade gigante. E como a gente não consegue aterrar essa ansiedade, né? Não consegue sair, não consegue repassar, conversar às vezes com os familiares, isso realmente gera uma crise, podemos dizer assim, uma crise hoje psicológica. E a gente vê isso nas perguntas, a gente vê isso
na nossa internet, acho que todos os médicos nesse momento são bombardeados aí de perguntas, né, de ajuda, eu acho que faz parte, nesse momento, de quem é da saúde, não só médicos, psicólogos, qualquer um, enfermeiros, técnicos, as pessoas que têm maior informação, tentar passar um pouco de segurança, um pouco de tranquilidade, um pouco de informação correta para a população entender, porque tem pessoas que falam, nossa, vai morrer todo mundo, eu já ouvi várias, né, pessoas assim. Então as pessoas começam a entrar, eu vou até falar uma palavra, numa vibe assim, né, uma palavra coloquial, numa vibe maluca, né? As pessoas não conseguem entender direito o que está acontecendo e aí começa a criar um pânico, né, geral. Sendo que a gente sabe que essa doença, sei lá, nem 1% da população vai ficar grave. Mas quando a gente pensa em número populacional gigante, esses números são grandes, né? Só que a população tem que entender que é uma doença e a gente precisa contornar isso. Psicologicamente, a gente precisa contornar isso, não repassar para os filhos e às vezes até para os pais, para os avós, porque é bem parecido o nível psicológico, né? Você pega um senhorzinho lá de 80 e poucos, 90 anos, a gente sabe que as duas pontas, né, entre a criança lá e o vozinho lá, eles são meio parecidos, né? Então a gente não pode transferir isso, tem que tentar trazer uma parte positiva. Eu sei que é complicado até de a gente cuidar da gente mesmo, imagina transferir esse cuidado para outros, né? Mas eu acho que esse é o momento, mas que há sim um aumento, há um aumento e aumento perceptível. A depressão ela foi rotulada como o mal do século, né? Mas esse mal do século, a depressão, ela não atinge só os adultos ou pessoas idosas, né? Mediante ao círculo em que vivem. Elas também atingem as crianças e, principalmente, nesse momento, pode estar perto de nós e nós não sabemos, né? Quais comportamentos, doutor, que uma criança mostra ou atitudes que ela tem que pode estar desencadeando uma depressão ou ela está ficando depressiva, mesmo que seja momentaneamente? A gente sabe que a criança tem essa facilidade da tristeza para a alegria ou do choro para o riso, é muito rápido, né? Mas, às vezes, pode não mudar, ou como que a gente percebe, como que um pai, uma mãe, uma pessoa responsável percebe que a criança começou a dar sinais que ela não está sabendo lidar com isso? Então vamos lá. Primeiro que a depressão, né, já é sabido, em todos os anos atrás falavam que 2020 seria a doença que atingiria o pico, que seria a primeira doença em prevalência no mundo. Ia passar todas as doenças cardiovasculares, todas as doenças, ela ia ficar em primeiro lugar. Isso já era um dado que já vinha, né, vendo por gráficos, né, mostrando que isso ia acontecer. E um outro problema, que foi excelente a sua pergunta, é em relação a como a gente sabe se a pessoa está ou não está depressiva. Esse é um ponto primordial, porque assim, primeiro que é difícil criar fazer esse diagnóstico. Em casa, as pessoas, sem ter um psiquiatra, sem ter as pessoas que trabalham com saúde mental, é complicado. E normalmente as pessoas fogem desse diagnóstico, fogem de psiquiatras, acham que psiquiatra só trata maluco, né? Só trata louco, e acaba fugindo dos especialistas da área. E esse é um problema grande, porque a gente tem muita gente depressiva, muita, mas muita mesmo, sem diagnóstico e sem tratamento. E vão empurrando com a barriga, até o momento que realmente se torna um caos na vida da pessoa, às vezes até entra com um transtorno de pânico, que a pessoa está tão mal, aí ela vai pedir ajuda. Só que às vezes ela está há 3 anos já com esses sintomas. E aí, como a gente vai observar isso? Ainda mais em criança, como você disse, tem vamos falar esses dois lados, eu não vou falar bipolaridade, porque é outra doença, né? Mas
essa mudança de humor rápida na criança é super comum e é benéfico para a criança. Só que como a gente vai observar? Normalmente a depressão, primeiro que tem um período, né? Não é ficar triste um dia, 2 dias. A gente tem que observar também se há fatos para essa tristeza. Por exemplo, às vezes a gente perde um ente querido, a gente entra em luto, mas isso não é depressão. Isso faz parte de nós, né? E a gente cresce com essas tristezas. Essas tristezas fazem bem para nós, não faz mal. Agora, o que a gente tem que observar é, às vezes, a irritabilidade é uma das coisas que aparecem e muitas pessoas não entendem. Então, por exemplo, você tem uma pessoa, e não precisa ser criança, qualquer pessoa, você tem uma pessoa perto da sua casa que sempre teve um bom humor ou normal, e aí você observa que essa pessoa te dá uma porrada em tudo que fala bate nas pessoas. Fala assim, nossa, mas por que essa pessoa está tão amarga, né? Às vezes esse é um dos sinais da depressão. Às vezes ela aumenta essa irritabilidade. Outras das coisas, é claro, o choro, né? Fica muito tempo isolada, começa a ter um afastamento social. Isso é importante para a gente observar. Outras coisas são com a aparência. A gente observar se a pessoa está tomando seu banho todo dia, escova seus dentes, se ela está mantendo uma aparência razoável. Não que está lá toda bonita, toda se arrumando, isso não importa, é que está tendo uma aparência saudável. Se essa pessoa começa a relaxar com a própria vida. Então, às vezes a pessoa fala, eu não quero mais tomar banho, começa a ficar sozinha num quarto. Isso são sinais que podem ser uma depressão. Então, é esse olhar atento que a gente precisa ter como sociedade, para ver se procura ou não ajuda. Então, assim, você começa a observar alguns pontos e não procura ajuda, com certeza piora, porque isso não é uma questão, por exemplo, a gente escuta muita ou machismo ou outros tipos de comentários horríveis, né? Tipo, vai carpir um lote, vai lavar uma louça, vai não sei o quê. A gente escuta isso todos os dias. Só que as pessoas não sabem que a depressão, ela não é uma falta do que fazer, ela não vai consertar com alguma coisa que ela faça, ela pode até melhorar aquele momento dela de estar, sei lá, no fundo, né, de casa lá, escondida, mas a depressão, ela é química, ela é uma doença comprovada e química. Falta alguns neurotransmissores na sinapse, no cérebro, diminui uma parte química dentro do cérebro. Não queria entrar nessa coisa porque é muito chato os nomes, né? Mas vamos falar, é falta de algumas bolinhas, de algumas moléculas no cérebro que trazem o prazer. Por exemplo, serotonina, e outras, né? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa tentar ter esse olhar atento para as pessoas, ainda mais nesse momento. Começou a observar que a pessoa está começando a relaxar com a aparência, começa a não tomar banho, começa a dar patada mesmo, bate em tudo que escuta, muito agressiva, muito irritável, qualquer coisa irrita. Você faz, sei lá, você está tomando um café, o jeito que você segura na xícara, a pessoa está irritada com você pelo jeito. Você fala assim, mas por que você está desse jeito? Então, sim, pode ser sinais de uma depressão. Aí, sim, a gente precisa procurar ajuda. Precisa procurar ajuda séria, né? Não adianta, sei lá, tem muitas pessoas que fogem de uma ajuda médica e vão procurar outros tipos de tratamento. Vamos tomar qualquer outra medicação que me passaram. Olha, falaram que isso daqui é super legal para dormir, só que é um fitoterápico que não tem estudo. Ou, vamos tomar o Rivotril que minha vizinha tem e vai dar para mim para eu dormir. Então, isso é um baita problema que a gente vê. As pessoas tomam qualquer coisa que o vizinho fala, mas não procuram uma ajuda capacitada. Isso também é um outro problema, que a pessoa acaba afundando mais, e aí, às vezes, quando vai fazer o tratamento, a pessoa, às vezes, perdeu muita coisa. Perdeu trabalho, perdeu família, às vezes separou, às vezes brigou com a família inteira, e aí vai ver, quando olha para trás na vida, fala assim, nossa, eu perdi tanta coisa na minha vida, perdi minha empresa, perdi tudo que eu tinha por uma simples medicação que talvez de 6 a 8 meses consegue tratar. É duro.
E falando nisso que você falou, a automedicação também é em qualquer idade e em tempos de pandemia ou não, né, doutor? Mas voltando ao lado da criança, a criança não vai se medicar sozinha, né? Pelo menos esperamos que não, né? E às vezes ela também tem a dificuldade de falar, né, de expressar, por exemplo, ao responsável dela se tiver alguma coisa de errado, né? Aí nós que temos crianças acompanhamos às vezes na internet, né? Dá um chá de camomila. Antigamente tinha maracujina e coisas Verdade. assim, né? Existem meios assim naturais e não agressivos de, num momento como esse, ajudar a criança a ter uma alimentação melhor, ver mesmo esse ambiente em que a criança está, a gente proporcionar para a criança, né, atividades de uma maneira geral. Como médico, o que você orienta para quem está assistindo a gente pela TV como Sorocaba e mora em casa, em apartamento, com 2 cômodos, com 10, independente de nível social e aonde, seja qual casa for, tem uma criança em casa. Quais as principais dicas que você, doutor, pode dar para esses pais e para esses responsáveis? Então, a primeira coisa, você bateu num ponto que é essencial, é uma alimentação saudável. A gente vê várias influências hormonais, por exemplo, se você come muita besteira, muito chocolate, muita coisa fora de um período normal, por exemplo, não tem problema, a criança comeu certinho, comeu lá o arroz, feijão, uma saladinha, qualquer tipo de proteína, pode ser um ovo, pode ser uma carne, um frango, qualquer coisa assim, e depois disso comer um docinho. Lembrando, acima dos 2 anos de idade, tá? Até os 2 anos de idade, por favor, nada, nem sal e nem açúcar. Nada, nada. Depois dos 2 anos de idade, ok, vamos fazer uma vista grossa, que a gente sabe que é difícil também controlar as crianças. Então, assim, o que a gente não pode, por exemplo, imagina uma barra de chocolate no meio da tarde, sem comida, sem nada. Vai dar um pico glicêmico absurdo, e isso muda totalmente a parte hormonal da criança, e isso pode gerar problemas, ou a parte hormonal pode gerar outros problemas psicológicos. Então, assim, o que a gente traz aqui, vamos falar para qualquer família. Primeiro, uma alimentação saudável. Segundo, muita brincadeira com exercício. O que você puder fazer. Claro, tomar cuidado com os traumas, que nesse momento a gente vê que aumenta muito. As crianças ficam em casa, acabam pulando na cama, caindo de cabeça, acabam machucando. A gente vê muitos traumas nesses momentos, muitos acidentes domésticos, com fogão, com essas coisas. Então a gente tem que tomar um cuidado excessivo nesse momento, mas é inventar o máximo possível de brincadeira, é fazer gastar o máximo possível de energia. Até que se for uma brincadeira aeróbica, se a gente pensar, sei lá, coloca um videozinho para dançar, segue alguém numa dança, tem aqueles novos videogames que crianças adoram, então coloca mesmo para dançar, coloca aqueles tapetes de dança, inventa, essa é a verdade. Inventa para gastar energia dentro de casa. E não tome nada. Essa é a verdade. Não tome nada, nada, nenhum tipo de medicação, nada que você ouviu falar. Olha, aquele chá de não sei o quê. Não tem estudo, a gente não sabe se todos reagem do mesmo jeito. Claro que um chazinho que nem você me disse agora, camomila, um suco de maracujá, essas coisas, ok, não tem problema nenhum. Agora, não vai tomar uma fórmula, sei lá, um vizinho deu uma fórmula para acalmar teu filho, ou para gastar energia, ou tem muitos pais que usam de medicações para academia e às vezes fala assim, ó, isso daqui dá um gás, né, na energia, às vezes estou com um filhinho um pouco gordinho, vou dar um negócio de café, não dê nada, nada. O momento é se desdobrar ao máximo, tentar fazer o máximo de gasto energético possível, que as crianças precisam disso, e a alimentação mais saudável possível. Crianças até os 2 anos de idade, sem sal e sem açúcar. Nada, nada, nada. Porque isso aumenta, já provado cientificamente, aumenta uma obesidade lá na frente
temos problemas de hipertensão e outros problemas que a gente pode controlar sem sal e sem açúcar até os 2 anos de idade. Então é isso. É difícil a gente dar uma receita, né? Uma receita de bolo para quem está dentro de um apartamento, mas é isso. Coloque vídeos no YouTube de danças, de brincadeiras e, sei lá, e sigam em casa. Crie historinhas, pede para se esconder, vai atrás, corre em volta da mesa se for preciso. Haja fôlego para os pais também. Não é fácil. A gente morre nos 15 minutos e a criança está te puxando ainda. Mas não Exato. tem o que fazer. A gente precisa tentar fazer o melhor possível nesse momento, né? E como que trabalha em home office, doutor, com criança em casa? Porque às Ah, vezes, ah, digamos assim, você tem profissões em que o home office ele não é apenas executar aquela função, a pessoa precisa fazer chamadas de voz, chamadas de vídeo, participar de reuniões. Como que faz? Como que explica para uma criança que você trabalha em casa? Agora, eu acredito que muitos pais aí, ó, desculpa, eu acredito que muitos pais aí devem estar assistindo e já com essa pergunta, né? Se eu pudesse perguntar, eu ia falar isso agora para eles. Como que faz o home office com criança, doutor? eu vou ser muito sincero, faz do jeito que dá. Eu vou ser muito sincero, eu estava outro dia fazendo um vídeo, uma live, né? E aí estava chovendo e para ajudar caiu um raio bem próximo de casa. Aí minha filha saiu correndo, estava com medo, chorando. Ela pulou no meu colo. E na live que eu estava, eu falei, ó, faz oi pro pessoal. E não tem o que fazer. Ah, Não tem o que fazer. A gente precisa. Uma criança de 3 anos não vai entender. Falar, ó, fica quietinha aí no canto. A hora que o papai terminar aqui ó, o vídeo, a gente brinca. Esquece, esquece, não tem como. Se a criança já é um pouco mais velha, a gente consegue entender ela no momento com outras coisas. Às vezes, aí sim, é um momento de um filminho, aí é um momento, se o pai realmente precisa. Caso contrário, meu, vai ter que ser assim, ó, falar para você, ó, minha filha está aqui do lado, se aparecer, se chorar, relaxa, tá? Eu estou trabalhando, mas eu não tenho o que fazer. E, né, muitas pessoas estão pai, mãe e a criança em casa, ou às vezes só a mãe e a criança em casa. Não tem ninguém para ajudar, não tem o que fazer. Aí, aí assim, ó, esse é bem-vindo ao mundo moderno, né? Bem-vindo ao mundo do ah, home office, das lives, do trabalho de casa, do trabalho aqui. Esse tipo de entrevista já é uma coisa nova. Era para a gente estar sim, aí, com né, sentado, certeza. batendo papo ao vivo. Então, assim, é bem-vindo ao mundo novo. A gente vai ter que se especializar, é uma coisa nova. A gente vai ter que aprender como fazer isso, vai ter que ter mais paciência. Às vezes a pessoa está lá e fala: espera um pouquinho, vai lá, corre para socorrer a criança, volta para continuar, e não tem outro jeito, né? Não tem como, né? A gente não vai amarrar uma criança, não vai dar remédio para a criança, né? Nunca. Vamos deixar a criança em paz e às vezes a interação da criança cria até algo que é gostoso, até algo legal. Eu entendo que nesse momento, sei lá, os empresários, sei lá, às vezes o chefe, tem que entender também, né? A gente está no momento todo mundo. Então a gente vê, eu vi até uma pseudo-gafe, vai, eu acho que de um jornalista, não sei se foi da CNN, ele estava lá, aqui falando, aí abriu a porta, os 2 filhos dele entrou correndo, a esposa tentando pegar assim pelo braço, puxando e no ar. Mas fazer o quê? É isso. Bem-vindo à vida. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E agradecer que eles estão podendo entrar atrás do vídeo, né, doutor? Exatamente. Graças a Deus eles estão saudáveis, né, fazendo bagunça, porque isso é o que é para a criança fazer mesmo. Ela tem que fazer a bagunça, ela tem que correr para lá e para cá, faz parte os pequenos acidentes, escorregar, cair. Isso é o crescimento natural. A gente aprende assim. A gente aprende a ter medo de fazer coisas porque a gente já se machucou. Senão a gente perde os limites das coisas também. Isso faz parte da criança. A criança está conhecendo tudo, está conhecendo o chão duro e gelado a hora que ela cai e bate, faz parte. Está conhecendo o limite dela, o quanto ela pode pular, o quanto ela não pode pular, o quanto ela pode correr, o quanto isso machuca ou não machuca.
Faz parte. Não adianta a gente querer colocar as crianças numa redoma e falar, ai, meu filho não vai se machucar. Ah, não, esquece, esquece. A gente tem que tomar cuidado com as coisas graves, né? Então, por exemplo, se ela estiver pulando numa altura grande, sei lá, de uma cama daquelas king alta e possa cair, ela é pequenininha, 2 anos, possa cair de cabeça, isso a gente tem que tomar cuidado. Se está próximo de um fogão, a gente está esquentando alguma coisa, as panelas vão para o fundo. Coloca as panelas no fundo e não deixa a criança se encostar. São coisas perigosas que a gente, infelizmente, vê bastante chegando no hospital em casos graves. Agora, normal de criança, escorregou, caiu. Meu, ainda bem que faz isso, porque no futuro ela vai ter uma noção do quanto machuca as coisas. E ela vai ter essa noção, né, o que ela pode e o que ela não pode fazer. Faz parte do crescimento e do conhecimento. São mais de 100 dias de isolamento social, né, doutor? E provavelmente vai ter mais um pouco por aí. As escolas que não estão dando atividades para as crianças, até porque algumas elas não têm ainda esse entendimento ou estavam na fase principal de aprendizagem e a aula online não vai suprir a criança, então algumas escolas, a rede municipal, por exemplo, também não entrou nesse ainda, nessa onda aí da aula online, né? Escola estadual já tem, escola particular tem, e nós sabemos que aqui em Sorocaba muitos alunos são da rede municipal de ensino, né? Você acredita que mesmo não tendo essas aulas que são impostas por escola ou pela instituição, é importante ainda manter vivo e ativo ali na criança o aprender, mesmo que o pai, a mãe, a avó, o tio ou os irmãos se tornem os professores, é saudável até para a criança? Então, isso eu acho uma coisa fantástica. Aliás, a gente tem vários lugares, né, fora do Brasil que tem aulas, às vezes, online em casa e as pessoas... Tem alguns lugares que as pessoas não vão mais para a escola. Às vezes tem essa coisa online e a família é essencial nesse momento, né, para ajudar. Então, o que eu acho, primeiro, se a gente tivesse aulas online na nossa rede municipal, isso também não seria, vamos falar, bem feito. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não têm acesso à internet. A gente tem que pensar, né? A gente tem aqui o acesso, a gente está fazendo isso agora com uma internet, a gente consegue fazer até um vídeo, mas infelizmente a gente tem uma grande parte da população que não tem acesso, não tem dados, acesso a esse quantidade de dados de celular, às vezes é só restrito para WhatsApp, para Facebook, porque as operadoras liberam. Então, assim, também não adiantaria. Então, deveria ter sido feito uma coisa antes, né? Na verdade, a gente tem que combater essa acessibilidade de internet antes, para um momento desse, de uma pandemia, a gente conseguir levar a informação. Então, assim, esse é um momento que os pais têm que se debruçar mesmo, tirar um tempinho, mesmo que seja uma horinha, depende do nível da criança, né? Tem crianças que estão começando na leitura, então é pegar livrinho, sentar do lado, tentar ler junto, tentar trazer essa vontade do conhecimento. Hoje a gente tem, graças a Deus, para quem tem o acesso, né? Não é todo mundo, mas a ferramenta da internet, ela é gigante. Qualquer tipo de aula, qualquer coisa, para qualquer idade, você acha procurando bem, né? Porque também, senão você vai achar um monte de porcaria, né? Mas tem vários sites sérios, tanto de escolas, universidades, depende da idade da criança, ela consegue ter uma informação boa. E aí basta o pai estar do lado e falar, olha, sei lá, depende da idade, 7, 8 anos. Vamos ver sobre geografia? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar no Google aqui, vamos colocar, sei lá, no Google Earth, vamos entrar no Brasil, vamos ver as cidades, vamos ver os estados, vamos ver relevo, a gente consegue viajar hoje na internet e conseguir trazer essa informação. E eu acho que esse tipo de aprendizado deveria até ser usado um pouco nas escolas. Infelizmente não, a gente tem muito livro. Mas com a ferramenta da internet, fica uma coisa agradável para ambos. Eu acho que fica legal para pai e filho, depende da idade. Quando é menor,
aí a gente não tem o que fazer, né? A gente tem que criar aquelas brincadeiras educativas, utilizar bastante de brinquedos educativos, né? Tem muitos, desde pequenininho, tem por idade, então até 6 meses, até 9 meses, 1 ano, e aí a gente vai brincando junto. Esse é um momento, não tem jeito, não tem jeito. Tem o pai, a mãe, vai ter essa, vamos falar, essa 20ª função, né? Eu ia falar segunda, não existe, é 20ª, né? Faz tudo, né? E tem essa também, tem que ter essa preocupação. Claro que no momento de uma pandemia dessa, é um algo novo para o mundo inteiro, a gente vai ter que dar um jeito, né? Futuramente, não sei, talvez juntar 2 anos em um, para também não atrapalhar, sei lá, todo mundo, né? Perder 1 ano de estudo, mas isso vai ter que ser dado um jeito, no momento correto. O que a gente não pode é parar as crianças de procurarem informação e de também aprender talvez caminhos novos. Talvez o futuro é esse que a gente está vendo, é esse home. Então seria bom uma introdução para quem pode e para quem não pode. Esse é o momento dos gestores começarem a pensar em algo para dar acessibilidade a todos, porque isso é o caminho, vai ser assim. Então não adianta a gente tentar tampar o sol aí com a peneira e falar, não, isso daí voltando à pandemia volta tudo ao normal. Não, não volta. A gente está vendo que tem caminhos novos acontecendo que talvez serão os novos caminhos de 1, 2 anos para frente. Então a gente já precisa tentar mapear isso e encontrar esse caminho novo para todo mundo. Eu acredito nisso. Ok, doutor, é isso aí. Quero agradecer a sua participação. Meu tempo no programa aqui está encerrando. Muito obrigada por ter batido esse papo com a gente no programa Sorocaba em Foco. Eu que agradeço muito a todos os telespectadores também, e a gente está sempre disponível. Agradeço muito o convite.